Bom, pessoal, agora nesta aula nós vamos dar início a criar o nosso primeiro setup. Vamos verificar como é que inicia o processo de setup e aí então nas próximas aulas a gente dá sequência ao estudo de criar MCS, WCS, enfim. Tá? Então nessa primeira a gente vai estar trabalhando com o setup de programa. Como é que funciona no NX? Se você está dentro de uma peça, você simplesmente inicia o ambiente de manufatura, tá? Então, por exemplo, vamos pegar essa peça aqui que a gente estava trabalhando. Ela iniciou dentro do ambiente do Shape Studio, tá? Então, se eu estou dentro desse ambiente, basta eu migrar para o ambiente de manufatura e pronto, eu já estou no ambiente de manufatura e quando não tem nenhuma geometria, não tem estratégia, não tem nada aqui, ele pede para a gente inicializar os templates, tá? Quando eu vou iniciar do zero, vou criar um novo, por exemplo, aí eu posso pegar o template de manufatura e baseado num blank. Vou dar um OK. Primeira coisa que ele me pede é para inicializar os templates, tá? Isso também vai aparecer para você caso você esteja dentro de um arquivo de modelamento, seja no Shape Studio ou seja no Modeling, e sair desse ambiente e entrar no Manufacturing pela primeira vez. Essa mesma tela vai aparecer para você. Ele está pedindo para que você inicialize os templates de manufatura, tá? Então, a configuração de seção, nós vamos sempre utilizar CAN General, tá? Então, essa aqui vai ser sempre selecionada, tá? E abaixo nós temos o setup para ser criado, né? Qual é o setup de CAN que eu quero criar? 1000 planar, 1000 contour. 1000 planar são estratégias de 2 eixos e meio, 1000 contour, estratégias de 3 eixos, 1000 multi-axis, obviamente já se sabe que é quarto e quinto eixo, 1000 multi-blade, né? A gente tem aí no portal 3DVS o curso de NX Manufacturing 5-axis, onde eu falo do multi-axis e também do multi-blade. No multi-axis também temos aí o treinamento de NX quarto eixo, né? Então a gente tem os treinamentos de manufatura, tem desde o básico até o avançado que vem aqui até mesmo no multi-blade. Estamos tentando colocar aí torneamento, mas é um pouco mais complexo. Obviamente necessita de licença e eu dependo do empréstimo de uma licença. Então, é uma empresa que é minha parceira e pode me emprestar essa licença. Mas quando eles não estão trabalhando demais, né? Mas, enfim, nós vamos trabalhar sempre com a opção 1000 planar ou 1000 contour. Já disse em uma outra aula que não importa qual template que eu abrir, eu posso trocar esse ambiente no momento em que eu estiver trabalhando, criando as estratégias, tá? Isso aqui é só um template de inicialização, perfeito? Então, vou deixar aqui, nesse primeiro momento, 1000 contour e vou dar um OK. Pronto, estou no ambiente de manufatura. NX11 Manufacturing, tá? Setup 1. Tá Setup 1 porque a gente não salvou o arquivo ainda. Então, nós temos aqui a MCS, a Workpiece, que nós já vimos um pouquinho sobre elas. Temos os grupos, né? Temos aqui o Program Order View, Machine to View, Geometry View e o Método View. Tá? Isso aqui tudo a gente já estudou, perfeito? Como é que funciona o primeiro setup dentro do NX? Imagina você, se você é um operador de CNC ou um programador de CNC, se você já é experiente em manufatura, em outros softwares de CAM, isso não vai ser problema para você. Mas no NX tudo começa, tá, com o posicionamento da MCS. Vocês podem ver que nesse momento nós temos a MCS e a WCS na mesma posição. Tá? Como é que eu sei que ela está na mesma posição? Porque vocês podem ver que em cada vetor nós temos duas especificações. O ZM, que é o Z Machine, e o ZC, que é o Z Coordinates, a coordenada Z, né, do vetor Z. Depois nós temos YM, YC e XCYM. Tá? Então, cada um desses vetores, o que consta com a letra C à direita, é o vetor do sistema de coordenadas do software. O que consta com a letra M à sua direita, o vetor, né, x, y, z, e a letra M, é o sistema de coordenadas da máquina, ok? Então, isso é muito importante que você entenda essas diferenças, porque você pode, por exemplo, estar com a WCS com os vetores trocados em relação à MCS. Por exemplo, eu tenho aqui alguns atalhos.
Então, vou pegar aqui, por exemplo, a MCS e vou simplesmente rotacionar o eixo X, tá? Então, eu troquei, ó. Agora o X está apontando para Y negativo, mas o Y negativo da máquina e não da WCS. Ah, Valdir, mas o que vai influenciar isso aqui? Pessoal, esse Machine Coordinate é o mesmo zero peça que é feito lá no centro de usinagem. Então, é muito importante que se tenha esse cuidado. O ideal, e aconselho vocês, você pode fazer o setup como eu estou fazendo aqui, ó. O X não está apontando para o X da máquina, mas isso pode ser um risco muito grande. O ideal, o aconselhável, e vamos deixar bem claro aqui, o correto é que MCS e WCS estejam com os vetores alinhados, para que não tenha problema, tá? Se você fizer dessa forma, tá, pode ocorrer problemas nas coordenadas que vão ser geradas por pós-processador, certo? Então, use sempre o sistema de coordenadas de máquina alinhado ao sistema de coordenadas do software, tá? Você vai se entender muito melhor e não vai ter dores de cabeça, tá? Então, mais adiante a gente vai estudar isso aí com calma. Se eu quiser editar a minha MCS, tá? Eu posso entrar aqui, ó, MCS 1000, dar 2 cliques nela e eu tenho todos os parâmetros que eu preciso. Aqui nós podemos definir qual é a MCS, tá? E aí a gente pode escolher, né, entre várias opções. Eu tenho a liberdade de criar minha MCS do jeito que eu quiser. Eu também, clicando nesse botão, ó, CSys Dialog, eu posso escolher Absolute Displayed, que seria o sistema absoluto que está sendo exibido, ou o que eu sempre utilizo, a WCS, tá? Então, eu vou vincular a minha MCS à WCS, certo? Então, é aqui que a gente especifica. Aqui nós temos o plano de segurança, fiquem bem tranquilos que eu só estou dando uma repassada aqui, mais à frente a gente vai ver bem direitinho os parâmetros necessários que a gente tem que colocar aqui. O Tool Axis sempre vai ser o Z+, em relação a MCS, né, sem dúvida nenhuma. O valor do plano de segurança. Beleza, definiu aqui a MCS, nós vamos para a Workpiece. A Workpiece nós definimos a parte, que é o modelo que eu vou usinar. Parte, entenda, para quem está começando agora com manufatura, parte, entenda que é a peça que vai ser usinada. É o seu projeto 3D que está aqui no NX para ser utilizado na usinagem, na manufatura. O Blank, Specify Blank, é o bloco bruto de matéria-prima que você vai usinar. Então, esse bloco ele pode ser um quadrado, ele pode ser retangular, ele pode ser cilíndrico, ele pode fazer parte de uma pré-usinagem que foi feita em outra máquina, enfim. Então, tem algumas opções que a gente pode estar utilizando. Specify Check. O que é o check? É os grampos de fixação, por exemplo. É uma morsa, por exemplo, que a gente pode estar utilizando para usinagem. Então, a gente especifica o check, que é, na verdade, as fronteiras, os objetos, os sólidos, as superfícies que a ferramenta não pode colidir, ela tem que desviar, tá? E ainda eu tenho aqui outros recursos, que é os offsets da parte, eu posso dar um offset da parte para o CAM calcular. Eu particularmente não utilizo isso aqui, tá? Não vejo usabilidade para isso aqui, porque a gente define a parte, o blank e os checks e pronto. Isso aqui é um offset que eu posso dar da parte que eu não vejo necessidade para ser utilizado. Até porque, se eu quero dar um offset da parte para fazer como blank, eu faço dentro do blank mesmo. Eu tenho várias opções aqui, ó, tá? Então, dentre essas opções, a gente vai estar trabalhando todas elas, tá? Algumas coisas que eu posso definir mais. A descrição da minha peça. Posso colocar uma descrição aqui, se caso eu quero que saia, por exemplo, na folha de processo. O material que vai ser usinado a minha peça, ele vem sempre com esse Carbon Steel aqui, eu posso substituir, tem aqui uma biblioteca de materiais, mas também a gente só muda se for necessário, tá? E os layers, que também não influenciam em nada, tá? Perfeito. Então, acertamos esses detalhes, acertamos a MCS, acertamos a Workpiece, pronto, nossa peça está com o setup realizado,
certo? Então, eu tentei mostrar aqui para vocês um aparato geral de como funciona e nas próximas aulas a gente vai estar abrindo arquivos para fazer esses setups aí. Só para finalizar, nós vamos entrar aqui no Machine to View e vamos criar uma ferramenta, tá? Então, por exemplo, eu não tenho nenhuma peça para usinar aqui, eu posso criar a ferramenta? Posso, tranquilamente. Então, nós estamos nesse ambiente, eu vou vir aqui para a tab Home e vou criar uma ferramenta. Ó. Então, qual é o template que ela vai ser utilizado? Vai ser criado para o Mill Contour. Ah, mas quer dizer que eu só posso usar no Mill Contour? Não. Lembre que eu falei para vocês, a qualquer momento eu posso estar trocando de template, tá? Então, é só uma base para a gente inicializar a ferramenta. Então, eu tenho os vários tipos aqui. Temos aqui essa primeira que é a Mill, que é uma fresa de topo reto. Temos a ferramenta para chanfro, as ferramentas Ball Mill, essas ferramentinhas que são esféricas, né, fresa de pescoço, fresa T, que é para corte. Né, então, são estilos de ferramenta que nós temos. Obviamente, essas ferramentas, cada uma delas tem configurações e a gente pode fazer muita coisa diferenciada que aparentemente o ícone aqui não permite, mas quando a gente entra nas configurações dela, a gente tem muitos parâmetros para serem definidas. Tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui usando essa Mill, que é uma fresa de topo reto. Vou colocar aqui, por exemplo, FTR de 10 milímetros, tá? Uma fresa de topo reto de 10 milímetros. A localização dela, ó, eu tenho Generic Machine ou None. O que é o Generic Machine? É o que está escrito aqui, pessoal, no Operation Navigator. Ela vai fazer parte dessa localização, desse grupo aqui, ó, do Generic Machine. Tá? Vou dar um OK e ele vai abrir, então, todos os parâmetros da ferramenta. Tá? Eu vou mostrar só um ou outro aqui para vocês. Ao longo de quando a gente começar a criar estratégias, a gente vai ver isso aqui com calma. Então, por exemplo, diâmetro da ferramenta. O que eu disse para vocês aqui? Eu posso fazer ferramenta em grau também. Ó. Então, aparentemente, o ícone lá no início mostra que é uma ferramentinha que só pode ser reta. Mas não, ela tem vários outros parâmetros que eu posso definir aqui. Posso botar um raio na ponta, na borda dela ali, fazer um ângulo, enfim, tem N situações aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho um diâmetro, eu vou colocar, eu disse que é um FTR de 10, né? Vou colocar 10. Um raio de canto não tem. Um ângulo também não tem. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 5 graus, olha aí, ó, tá? Fazer uma ferramenta em grau, tá? Mas não tem. O comprimento dela é 75, o comprimento total, e o comprimento de corte eu vou colocar 20 milímetros. Flutes, o número de arestas de corte, 2. O material dela, por padrão, vem o HSS. Tool number, isso é importante, tá? Você não pode esquecer isso aqui. Tool number, qual é a posição dela no magazine? Se a sua máquina, o seu centro de usinagem utiliza um magazine, que é muito provável que sim, hoje em dia são poucas as máquinas que não trabalham com troca automática, né, do magazine. Então, aqui você define a posição da ferramenta no magazine. E isso é importante, tá? Se você não colocar aqui, a máquina vai rodar o programa com a ferramenta que está no eixo árvore, tá? Então, aqui você define para ele qual é a posição da ferramenta. Então, por exemplo, vou colocar na posição 8, por exemplo. A posição da ferramenta para o ajuste de registro também é 8, né? É a mesma ferramenta. E o Cutter Compensation, a compensação de corte, qual é o registro dela? Aí você vai colocar, geralmente também, na minha máquina, por exemplo, também é o mesmo número da ferramenta. Na verdade, esses parâmetros aqui, ó, meu pós-processador, por exemplo, fica 0 e 0. Por quê? Porque no pós-processador, se eu tiver, por exemplo, uma compensação de corte, automaticamente essa compensação de corte vai para o tool number, certo? Então, eu não preciso ficar definindo isso aqui para a estratégia, tá? Mas isso é uma questão só de pós-processador. Se você quiser que lá no pós-processador a variável a ser pega seja essa aqui, porque pode ocorrer de repente, você, não sei por que cargas d'água, tá? É meio estranho, mas, por exemplo, a minha ferramenta está na posição 8, mas a compensação deve ser na 9. Não sei, né? Eu tô viajando aqui, quem sabe isso ocorra em alguma máquina. Não faço nem ideia do que pode ser isso, mas se o número precisa ir um outro número, tanto aqui quanto no registro de ajuste, beleza, então você vai ter que estar pegando no pós-processador essas variáveis aqui. Mas o convencional é o próprio número da ferramenta, então a gente pega lá no pós-processador o número da ferramenta. Tá? Aqui, definidos os parâmetros, beleza, é só dar um OK e a ferramenta está criada e você pode utilizar em qualquer estratégia. Perfeito?
Então era isso, pessoal. Nessa aula eu queria mostrar para você uma base de como criar um primeiro setup e criar essa ferramenta para explicar algumas coisinhas. Nas próximas aulas, as aulas que virão, nós vamos trabalhar mais com os setups e também com ferramentas e estratégias, ok? Um grande abraço e até a próxima!